Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez a gente vai deixando uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra de fé e coragem para nós podermos prosseguir em meio a essas adversidades. Mas a Bíblia, ela é repleta de amparos para nós, de homens e mulheres que tiveram essas adversidades e elas alcançaram o favor de Deus. Nós também, com certeza, vamos ter também um amparo de Deus, desde quando estamos agradando a pessoa bendita do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Isaías 49, versículo 15, porventura, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que os cria, que dá vida por ele, que ama ele. A parte B desse versículo vai dizer o seguinte, que ainda que isso acontecesse, Deus dizendo, todavia eu não me esquecerei de ti. Não, Deus não esquece. Deus está em favor de nós. Somos ainda alcançados a graça do Senhor Jesus, não porque merecemos, mas quando temos um coração voltado, reconhecendo a Ele como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, então Ele tem um zelo para conosco. Hoje eu gostaria de perguntar, qual é o limite da sua fé? Ora, a gente vê todos aqueles que foram chamados para uma promessa, tiveram que passar por uma disciplina dura de uma provação, e que se a pessoa não tivesse o temor, se a pessoa também não tivesse a certeza de que quem prometeu foi Deus, talvez elas não suportariam. Mas até que isso aconteça, aconteceu um processo. Vejamos, quando falamos de José, a gente só fala da vida dele em si, já em andamento, mas a gente vê que antes disso, quando Jacó então tem aí as suas duas mulheres, mais duas concubinas, e todas elas tinham seus filhos, mas aquele que Deus tinha um projeto, olha só, tanto que é forte, vem comigo aqui para você imaginar, tanto que é forte essa palavra. Aquele que tinha uma promessa, ainda nem tinha nascido. Nem tinha nascido. A Bíblia diz lá em Gênesis no capítulo de número 35, no capítulo 30, no versículo 22, a gente vai ver que Deus ali, ele diz que por causa do clamor de Raquel, o versículo vai dizer, Deus se lembrou de Raquel. Ora, nós acabamos de fazer uma meditação em Isaías 49, 15, que Deus não esquece ninguém. Essas traduções, às vezes, que nos deixam pensar, mas é simples. O fato de Deus lembrar da pessoa não é que Deus esquece. É que a atitude da pessoa, ela chamou a atenção de Deus. E quando chama a atenção de Deus, então Deus entra em ação. Essa é a questão de Deus lembrou de fulano. Foi tanto tempo que eu pensei que fulano nem ia poder ter mais filhos. Mas Deus lembrou dela. Não, a atitude de Raquel, com certeza, chamou a atenção de Deus. Nós devemos fazer algo dentro do nosso ser para chamar a atenção de Deus, para que Ele venha em nosso favor.
E eu creio que o momento de nós chegarmos a Deus, não de distanciarmos, mas de nós chegarmos a Ele, é um tempo presente, é o tempo agora. Eu creio, aqui onde eu estou, eu, o Pai, o Espírito Santo, minha esposa, eu creio que Deus tem uma proposta nesse tempo para conosco. Para dizer a mínima da proposta, se não houver nada diferente nesse mundo presente, nós temos um céu vindouro, nós temos uma eternidade. Então vale a pena ainda chamar a atenção de Deus, para que no dia do arrebatamento, nós vamos ser aclamados pelo nome. Mas veja bem, Deus então dá o filho para Raquel, qual nós conhecemos a história, que o seu filho se chama José. Logo, tão moço, Deus começa a desvendar para eles, através de sonho, um projeto que Deus tinha para com José. Mas o que eu quero dizer para você? Que ainda que tenha um projeto para reinar, para governar, para ser cabeça, houve um processo. Talvez você tenha dentro do seu coração que você vai chegar lá. Mas tem um processo para seguir. Tem um processo para observar. Nós temos que ter a humildade de Deus agora e de passar por cada processo para alcançar essas benevolências do Senhor para nossas vidas. Quando nós olhamos também a vida de Ana também, 1 Samuel também vai dizer bem claro também que Ana também foi a mesma também. Ela também sofreu por causa da sua ama Penina. O versículo 19 de 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer que Ana subiu ao templo e ela se entregou a Deus. Ela se rasgou por dentro, a ponto de fazer para Deus um voto. E olha que o voto de Ana não foi fácil. É fácil ler a palavra, é fácil a gente falar assim, que Ana pegou a criancinha e deixou lá diante do sacerdote, lá no templo, mas você não sabe como Ana saiu dali de dentro. Ela pagou um alto preço. Só que Deus o visitou Ana e ela teve mais 6, 7, ou não sei nem quantos filhos. Ela teve muitos filhos depois. O sacrifício que nos é requerido de Deus, pode ter certeza, ele vem recheado de bênçãos. A pergunta é, qual é o limite da sua fé? Será que nós estamos passando por essa, dando glória a Deus? Será que nós estamos passando por essa com um coração alegre, crendo que quem está por trás disso tudo é aquele que fez os céus e a terra? Então saiba, porque tudo vai passar. E quando passar, nós vamos chegar do outro lado como homens e mulheres destemidos, corajosos, homens e mulheres que não recuou um passo para trás, mas sim estava dentro do propósito de Deus. Eu quero dizer que Samuel foi um grande homem, mas teve as adversidades. José chegou a ser governador, mas teve adversidades. No espiritual, queridos, para nós atingirmos a vontade de Deus, nós vamos ter também as nossas dificuldades, as nossas provações. Mas um cristão genuíno, ele sabe que não passa de provações de Deus. E que quando Deus prova, pode ter certeza, logo após ele aprova. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de esperança.
Vamos envolver no espiritual. Ei, não pare a vida agora. Tente descobrir o que Deus quer fazer nesse momento agora. Deus só está procurando alguns remanescentes para fazer toda a diferença. Mas eu quero crer. Eu quero crer que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pensamos ou pedimos com o nosso coração para Ele. Infinitamente, muito mais. Que nessa tarde se achegue diante dEle. Creia que Ele pode, sim, mudar esse curso dessa história. E nós vamos vencer. Levante a cabeça. Tá? Não pare diante da adversidade, não olha, porque às vezes o céu está de bronze, não tem sol, não tem nada. Você tem um sol da justiça diante de você. Malaquias capítulo 4, versículo 2, está dizendo: mas para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura, salvação, alegria, e vós saireis e saltareis como o bezerro livre no pasto. Isso é a alegria que Deus dá para aqueles que esperam nele. Mas creia, tenha um processo para você chegar. Então eu te pergunto mais uma vez, qual é o limite da sua fé? A sua fé vai te proporcionar você chegar no seu alvo desejado. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, que a paz do Senhor Jesus resplandeça, esteja em qualquer campo onde pisar os vossos pés. Deus os guarde em tudo. Tenha uma boa tarde, na paz do Senhor. Deus abençoe.